Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade do nosso estudo sobre o sábado, que é um estudo apologético, né? A gente mais na frente nós vamos fazer alguns estudos mais aprofundados sobre salvação, sobre o pecado, tá certo? Sobre regeneração, transformação, batismo, enfim. Mas nós vamos seguir esse estudo apologético até para a gente esclarecer sobre a denominação adventista, né, que é uma seita, considerada seita pelas igrejas reformadas, batista, presbiteriana, assembleia, congregacional, né, por conta das suas doutrinas que são para a perdição. Diferentemente de algumas seitas, né, evangélicas, que têm heresias, mas não são heresias de perdição, como a CCB, né, como os neopentecostais, digamos assim, né, as igrejas neopentecostais. Mas tem algumas denominações que as suas doutrinas são heresias passíveis de salvação, né? Do que você crê, do que você não crê, assim como os testemunhos de Jeová, os mormons, né? Que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, tá? Então hoje nós vamos ver o sábado, a diferença entre Israel e igreja, tá certo? Nós vamos fazer uma análise bíblica e teológica aqui para entendermos melhor esse assunto. Então desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe, curta o nosso vídeo aí, tá? E comente se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para os próximos vídeos, tá certo? Então nós vamos dividir aqui nosso estudo para ficar mais organizado, sistematizado, em pontos, né? Então, primeiro ponto, Israel, o sábado como lei pactual, que era tido como uma identidade para o povo de Israel. E como sempre, eu queria começar lendo a palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, né, para melhor acompanhamento. Se não, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá certo? Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17, tá? Vamos ler a Bíblia, que é a fonte de autoridade do crente, do cristão, né? Não é Charles Spurgeon, não é John Wesley, não são os escritos muito menos de Ellen White, né? É a palavra de Deus, tá? Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17, diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então nós vemos aqui, nessa passagem, né, bíblica aqui, que guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Então tem muitas igrejas evangélicas, né, querendo voltar às práticas judaicas. Você, evangélico, adventista, né, que tem a Igreja Universal, né, o Templo de Salomão, a Arca da Aliança, os pastores usam o kippá, né, a estola sacerdotal, enfim. Nós não temos que trazer esse judaísmo para a igreja evangélica, porque isso aí era para o povo de Israel, como está aqui em Êxodo capítulo 31. O destinatário era os filhos de Israel, bem claro: guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E a natureza era o sinal da aliança mosaica, como a gente viu no estudo anterior. E a penalidade, quem não cumpria, era a morte. Como nós vimos, era a pena capital, ou seja, tinha um caráter moral e judicial. Então, a igreja não tem nem como cumprir essa lei, né, que era deixada para os judeus, porque nós vivemos pela graça. É uma nova aliança, é no Monte Calvário, como nós já falamos aqui no estudo anterior. Então, nós vimos aqui que essa passagem é para os filhos de Israel, com uma aliança perpétua nas suas gerações. Então, o primeiro ponto é Israel, o sábado como lei pactual. Segundo ponto, Jesus o sábado. Vamos ver o que o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, né, que remiu nossos pecados na cruz, qual é a ligação entre Cristo e o sábado. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Portanto, Jesus guardou o sábado como judeu, não como modelo legal para a igreja. Se assim fosse, irmãos e amigos, caros espectadores, nós não estaríamos vivendo na graça.
o seu sacrifício não teria sido suficiente. Se Cristo, ele mesmo, admitisse a guarda do sábado, principalmente como crê essa denominação, a IASD, como modelo de salvação, como símbolo de salvação. Porque eles afirmam que o domingo é do diabo. Quem guarda o domingo é sinal de Satanás. Então, uma das coisas que interfere na salvação é que se você não guardar o sábado, você está sendo condenado já pela sua desobediência. Então, Jesus guardou o sábado como judeu, não como modelo legal para a igreja. Ele cumpriu a lei, não a perpetuou como sistema. Se não fosse, ele não teria resumido o decálogo em 2. Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Se o sábado fosse tão importante, fosse tão crucial no processo da salvação, da redenção, Jesus Cristo tinha deixado para nós esse mandamento. Guardai os sábados como vocês faziam antigamente, dando continuidade a alguma coisa do tipo. Mas Cristo não falou isso, não deixou nem seus discípulos, por inspiração do Espírito Santo, os demais, os apóstolos que viriam depois da partida da ascensão de Cristo aos céus. Então ele cumpriu a lei, não a perpetuou como sistema. Jesus confronta o legalismo sabático. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, o sábado diz o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja que ele já diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Foi feito para os filhos de Israel por obediência. Jesus rejeita o sábado como fardo opressor. Jesus rejeita, ele não deixa não dá digamos assim, esse comando para a igreja, né, para guardar o sábado como salvação, principalmente como salvação. Não dá. Cristo não deixa isso para a sua igreja. Ele afirma a sua autoridade sobre ele. Ele diz que é o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele veio e cumpriu. Jesus Cristo cumpriu o sábado com todo rigor, com toda a sua santidade e justiça. Mas não deixou o sábado para o cristianismo, para os seus discípulos. Jesus volta, viola a interpretação judaica do sábado. Em João capítulo 5, versículo 16 a 18, diz: por isso os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado, pelo que ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Então ele violava, mas na intenção de dizer que ele era Senhor do sábado. Ele era Senhor do sábado. Ele é Deus. Quem instituiu o sábado? Deus. Então ele poderia violar em alguns aspectos. Por quê? Porque ele não deixaria para a sua igreja a guarda do sábado. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Os judeus, infelizmente, não creem que Cristo é o Messias, que o Antigo Testamento apontava, como está escrito lá em Isaías 53. Eles não creem até hoje. Por isso que os fariseus perseguiam Jesus Cristo, porque fazia essas coisas no sábado. João capítulo 5, no finalzinho do versículo 18. Isso mostra o quê? O sábado não é absoluto. O sábado para o cristianismo não é absoluto. Cristo está acima da lei sabática. Ele está acima de tudo. Por todas as coisas foram feitas por ele, para ele são todas as coisas. Então a gente vê aqui que o próprio Cristo, ele não deixa o mandamento. Agora, se uma denominação crê que é uma profetisa, ou é um profeta, como Joseph Smith, né, do Mormon, e se eles creem no livro de Mormon, assim como os adventistas acreditam que o espírito de profecia que está em Ellen White, eles vão acreditar que o sábado é para ser guardado. E ponto final, não importa o que a palavra diga, porque eles acreditam que o cano nos fechou, se abriu novamente com Ellen White, com os escritos dela, com a inspiração, entre aspas, para ele, é divina, assim como foi o apóstolo Paulo. Então, quem é que vai mudar a mentalidade, a crença de um membro de uma seita dessa? Não tem como. Só o Espírito Santo. O que nós podemos fazer aqui é para aqueles que estão lá dentro, veja a verdade, volte para a Escritura e pelo poder que o Espírito Santo tem, mude a sua concepção e volte para a luz. Hoje nós não vemos sobre o legalismo, nós fomos libertos do legalismo religioso na Reforma Protestante, 1517.
Não é possível que hoje nós temos que viver sobre uma lei, sobre o tradicionalismo. Ou seja, o adventismo é como a Igreja Católica. Os escritos de Ellen White estão sob o mesmo peso do que a palavra de Deus. O do católico não é pior que o católico, porque os católicos, a tradição é acima da Bíblia, né? O que o Papa diz é o que vale, né? Então, a gente vê aqui que Cristo violou o sábado, disse que o sábado não é para a igreja, enfim, nós podemos ver claramente na palavra do Senhor. Terceiro ponto, a cruz é o fim da obrigação sabática. A lei foi cravada na cruz. Toda a lei, né, mosaica foi cravada na cruz ali, quando perfurou o nosso Senhor Jesus Cristo e derramou seu sangue. Ali toda a lei, nós fomos livres da maldição da lei, porque era impossível. Hoje em dia tem muitos adventistas ou outras igrejas, né, que praticam alguns símbolos judeus, que vivem sob o fardo da lei, que ficam muitas vezes com crise espiritual, se está fazendo a coisa certa, ou seja, acho que é pelas obras que eles vão perder a sua salvação, né? Aí é onde entra outra doutrina, o arminianismo, que a salvação é pelas obras, o desenvolvimento das obras. Se eu não fizer isso, eu não vou alcançar a salvação. Sendo que a graça é o quê? Favor imerecido. Nós não merecíamos esse presente, esse favor, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele enviou seu Filho para que todo naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na cruz foi cravada a maldição na lei. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui não está dizendo que é parcialmente, não está dizendo que é apenas algumas coisas. O escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz. Então, Cristo na cruz e removeu toda a lei, toda a maldição da lei. E eu vi um dia desse, um pastor, né, infelizmente adventista, dizendo que a consumação da salvação não foi na cruz, não foi com o nascimento de Cristo, foi com o juízo investigativo, foi com a guarda do sábado, entendeu? Eu vou colocar, se der para colocar, eu vou colocar o vídeo, né, eu vou colocar o link na descrição. E isso é uma das aberrações, e nenhuma autoridade do adventismo saiu para corrigir essa frase com a pregação, né, para a membresia da igreja, né? Vou chamar igreja para não falar seita toda a vida, né? Então, o quê? Que Jesus está hoje no santuário não feito por mãos humanas, no céu. Eles não tiveram a luz propositalmente, Deus não permitiu que eles soubessem disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o momento mais importante da história do planeta Terra. O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. O que significa esse juízo? Significa que o momento mais importante da história do planeta Terra começou a ser escrito. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na volta de Jesus tudo estará definido. Qual é o momento de definição? Qual é o momento em que há chance? Qual é o momento que há graça ainda? A partir de 22 de outubro de 1844, até momentos antes da volta de Jesus, que nós em teologia chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça. É muito perigoso, né? Que não foi na cruz que foi ali feito o sacrifício perfeito, né? Infelizmente, esse é o pensamento. Ele pode até dizer que não é, mas é o que realmente está escrito na sua doutrina. Não foi na cruz, realmente. Não foi na cruz. Se você não guardar o sábado, se você não obedecer algumas restrições dietéticas, você não pode dizer que é um eleito de Deus. Então, o sábado é classificado como sombra, né? Como sombra, não como uma aliança para a igreja. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida,
ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Colosso: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Está sendo bem claro, está bem claro aqui. Então, o que significa o sábado? Sombra. Era sombra do que Cristo viria. Cristo é o que? É a realidade. O sábado era sombra, apontava para a obediência do povo hebreu e futuramente da igreja. E Cristo era a realidade, se materializou. Voltar ao sábado é voltar às sombras. Você quer viver no corpo de Cristo ou quer viver ainda na sombra? Você está ligado ao Monte Sinai ou Monte Calvário? De novo, faço essa pergunta, como no vídeo anterior. O Monte Sinai foi levantado sábado e no Monte Calvário foi liberado a graça. A antiga e a nova aliança. A aliança do Monte Sinai e a aliança da graça. Qual é a aliança que o cristianismo tem que viver, irmãos? É isso que eu pergunto. Então, que o Espírito Santo alcance a esses teólogos que vê essas passagens bíblicas aqui e não corrige os seus erros, né? Não tem humildade, porque o que cabe muitas vezes numa denominação é a humildade de dizer assim: não, nós erramos e nós cremos nisso. Ou seja, o orgulho está ainda estampado. O orgulho religioso, o orgulho teológico. Não só dos adventistas, de muitas igrejas batistas, né, teólogos, presbiterianos, assembleanos, falam cada coisa que absurdo que não está na Bíblia. O hipercalvinismo, né, ou o arminianismo puro ali, né, clássico, dizendo que a salvação é pelas obras. Deus viu lá na presciência, lá no fim, quem ia perseverar, quem ia fazer boas obras. Então existem extremos, tanto de seita como de igrejas genuínas. Mas pelo menos as igrejas reformadas têm a sua membresia que fica alerta e não apoia esse tipo de heresia. Já ao contrário das seitas, os membros defendem até o último momento, mesmo tendo um mau testemunho, a igreja tendo crescido em período de trevas e algumas coisas dúbias, né? Mas não deixa por causa de quê? Da tradição e do orgulho religioso. Então, o terceiro ponto é Jesus e o sábado, né? A cruz e o fim da obrigação sabática. Quarto ponto, o Concílio de Jerusalém. Atos 15 diz o seguinte, Atos 15, versículo 28 e 29 diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, quais são as coisas essenciais aqui? O sábado não é mencionado aqui. Pois, Atos 15, 28 e 29 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então lá não está descrito o sábado, que deveria estar. Se é algo tão importante, né, como os adventistas acham que é uma coisa crucial para a salvação até, aqui deveria ter sido mencionado. Vamos ler, abra sua Bíblia, Atos 15, versículo 28 e 29. Vamos ler o que aqui diz a palavra de Deus aqui por completo. 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem a vos guardar saúde. Então, aqui por isso que eles insistem em algumas restrições dietéticas também, né? Mas aqui não está dizendo a guarda do sábado. Abstenha de coisas sacrificadas a ídolos, bem como sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem vos guardar saúde, né? Então aqui o sábado não é mencionado. Se fosse obrigatório, se fosse algo que seria transpassado da lei mosaica para a lei da graça, Cristo devia ter feito essa ponte. Se fosse obrigatório, seria impossível omiti-lo, se tivesse escrito aqui explicitamente, né, pelos apóstolos aqui, por Lucas. Teria que estar escrito aqui, aí seria impossível a gente omitir. Né? Acho que até 1500 depois da reforma a gente estaria guardando o sábado, não como salvação, mas como adoração, então como obediência a Deus. Silêncio apostólico aqui é teologicamente ensurdecedor. Veja que
o silêncio apostólico em Atos, né, em todos os evangelhos, não é descrito como sábado como um processo para a continuidade para a igreja. Não é. Então a gente vê aqui, que nessa passagem, algumas coisas essenciais, que a gente já viu aqui. Né? A gente viu aqui, cadê? Vou abster dessas coisas sacrificadas a ídolos, bem como sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então, aqui o sábado não está mencionado. Então, o Concílio de Jerusalém, né, Atos 15, já deixa aí um silêncio dos apóstolos, que não é obrigado a guardar o sábado. Quinto ponto, a igreja e os dias de hoje. Liberdade cristã quanto a dias. Romanos 14, versículos 5 e 6 diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma? Um faz diferença entre segunda e terça, segunda e sábado, sexta. Outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Isso seria impossível se o sábado fosse moral e obrigatório. O apóstolo Paulo não teria escrito isso aqui pela inspiração, a não ser que algumas denominações acham que isso aqui não foi inspiração divina. Se fosse o sábado tão importante, vamos reescrever como seria. Um faz diferença de dia em dia, outro julga todos os dias, mas o sábado é o dia do Senhor para se guardar como obediência. Cada um faça isso pela sua própria mente. Um exemplo, não quero mudar aqui a Bíblia jamais, mas parece que é isso que as seitas fazem. Querem dar uma interpretação além do que está escrito. Seria impossível o sábado se fosse moral e obrigatório. Né? Se tivesse dito aqui, a gente com certeza estaria cumprindo, como cristãos obedientes, a advertência contra voltar à lei. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma advertência: não voltem às práticas judaicas, porque hoje nós vivemos e morremos por Cristo. É Cristo que nós temos que viver. Gálatas capítulo 4, versículo 9 a 11 diz: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, guardando os dias e meses, tempos e anos? Receio de vós tenha eu trabalhado em vão. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que guardar os dias como obrigação é um retrocesso espiritual. Como é que vocês estão fazendo isso nos rudimentos fracos? O apóstolo Paulo classifica tudo que ele aprendeu, como ele era discípulo de Gamaliel, viveu sob a lei, era um poliglota, era um rabino. Ele disse que considerava tudo como esterco, para não dizer outro nome aqui. Ele considerava aquilo que ele aprendeu esterco. Por quê? Porque ele viu a face de Cristo na estrada de Damasco. E muitas pessoas que estão nessas seitas ainda não tiveram encontro com Cristo. Em nenhum momento da vida tiveram encontro com Joseph Smith, com a denominação, com Ellen Golden White, com Charles Taze Russell, né, com as testemunhas de Jeová, mas não tiveram encontro com Cristo, como Paulo teve, ficou 3 dias lá ruminando os cristãos que ele matou, que ele aprisionou, que ele condenou à morte. Ele ficou 3 dias ali, cego, né, perdeu a sua visão, ficou 3 dias ali sem beber, sem comer. Por quê? Porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele estava perseguindo a Cristo, né? Segundo o próprio Cristo diz: por que me persegue? Mas não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo a igreja, o corpo de Cristo. Então muitas pessoas ainda, infelizmente, não tiveram encontro realmente com Cristo. E eu espero muito que tenham. Né? 6º ponto, o verdadeiro descanso. Qual será o verdadeiro descanso para nós, cristãos genuínos? O Cristo é o descanso final. É Ele que nós temos que aliviar toda a carga, todo o cansaço, toda a opressão do pecado e do inimigo. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 10 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Então, é em Cristo que a gente tem que descansar. É o sábado, missionário Ricardo? Não. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é fevereiro, é março, abril, junho, dezembro. É todos os dias, todas as horas da nossa vida. Orar sem cessar. É isso que o cristão tem que fazer. O descanso agora não é um dia, é uma pessoa, não é semanal, é eterno. Nós não podemos dizer que somente o sábado para o cristianismo
é o dia do Senhor. Nós adoramos o dia do Senhor no domingo por causa da sua representatividade, pela ressurreição de Cristo que foi ao terceiro dia. Mas nós não guardamos o sábado. Quem trabalha de carteira assinada, quem trabalha por escala, funcionário público, né, funcionário da segurança pública, da saúde, que trabalha em escala 12 por 36, 24 por 72, se a sua escala cair no domingo, ele vai trabalhar normalmente, servindo a Deus. Pode assistir um culto pela televisão. Se ele perdeu, se ele não der para ir à igreja, não vai perder a sua salvação, não vai estar cometendo nenhum pecado. Essa é a diferença. Nós não guardamos o sábado, nós tiramos o sábado, separamos, nós não guardamos o domingo. Nós separamos o domingo para o dia de adoração ao Senhor. Por isso que nós dizemos que é o dia do Senhor, porque é o dia que a igreja, por ser feriado, por não ter comercial, né, hora comercial, não é público, mas é para quem é comercial, não trabalha no domingo. Para quem trabalha de escala, se cair no domingo, vai estar na igreja ali adorando, ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos. Cristo é o descanso final. Não é um dia, é uma pessoa. Não é semanal, é eterno. Então, se você pensa ainda, se alguma denominação, né, adventista, outra aí, são várias denominações aí evangélicas, pode ser que uma delas tenha essa imposição de guardar o sábado, né? Batista do sétimo dia, sei lá. A gente está vendo ainda o crescimento de várias seitas, né, de igreja, pseudo-igrejas, que a gente não sabe quais são as suas doutrinas. Então, se alguma doutrina, alguma denominação com sua doutrina dizer que você tem que guardar o sábado para a salvação, para a obediência a Deus, isso é mentira. Isso é uma heresia. Você tem que faltar no seu trabalho, você tem que ir para o sábado de manhã, para a igreja, não. Se você tiver que guardar o sábado, você tem que guardar como os judeus guardam, como a gente viu se você não viu ainda o estudo anterior, né, a guarda do sábado para Israel, assiste o nosso vídeo anterior que você vai ver lá as passagens bíblicas claramente, mas pela cegueira espiritual eles não querem enxergar o que está escrito, e sim o que eles apoiariam, segundo Ellen White e segundo seus pastores, seus teólogos. Eles querem basear a sua doutrina na palavra de Deus. E um quadro resumo aqui aspectos, né? Israel e igreja, natureza, lei pactual e a graça. O sábado era pactual e para a igreja é a graça. Sábado, para Israel era obrigatório, para a igreja não é impositório, não é imposto, não é obrigatório. Você pode separar um dia de sábado para você orar, para você fazer um devocional com sua família, geralmente quem é comercial trabalha até meio-dia, pode, mas não que comece na sexta-feira às 18 horas e vá até às 18 horas do outro dia. Não, guardar o sábado da meia-noite à meia-noite do domingo como normal, não como os judeus fazem. Penalidade. Para os judeus, Israel era morte. Para nós, se a gente não guardar o sábado, é nenhuma. Status. Qual o status do sábado? Era um sinal. Era um sinal para os filhos, para a igreja. Era sombra. Porque Cristo é o corpo perfeito. Então, o sábado era sombra do que Cristo representa para a igreja hoje. E o descanso para Israel era um só. Era o sábado. E a igreja é Cristo. Sendo que todos os dias a gente descansa em Cristo. E conclusão, irmãos, aqui. O sábado foi um sinal temporário da antiga aliança. Cristo é o descanso eterno da nova aliança. Ele foi, sim, importante para o povo judeu, o povo de Israel. Foi importante. Mas hoje o mais importante é a graça, é a misericórdia. É Cristo. É nele que nós temos que descansar. E pôr o sábado da igreja nega a suficiência da cruz. E essas denominações que pregam a guarda do sábado estão negando a suficiência da cruz. Se eu disser que Cristo é tudo, é mentira. Analise a doutrina, leia os escritos da senhora Ellen White, para vocês verem que eles estão mentindo. Infelizmente eles estão mentindo. Confunde Israel com a igreja. Retorna às sombras. Retorna à antiga aliança que foi feita no Monte Sinai. Enfraquece a justificação pela fé. Ou seja, o que Martinho Lutero leu lá para se desvincular da igreja, né, para fazer uma nova reforma, foi Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Mas, segundo algumas seitas, o justo viverá pela fé, mais pela profetisa, pelo profeta, mais guarda do sábado, mais o juízo investigativo, mais isso e mais aquilo. Infelizmente, por isso é considerado como seita. Tudo que acrescenta ou diminui da pessoa de Cristo, nós não podemos chamar de igreja, mas sim de seita. E me perdoe se você pertence a uma dessas denominações que acrescentam ou diminuem alguma coisa de Cristo. É Cristo e mais a
profetisa, ou mais o sábado. Não, mas Cristo não é suficiente, nós temos que fazer menos que isso. Não é uma igreja saudável. Então, a conclusão do nosso vídeo de hoje é que você, crente, cristão, cuidado com os evangelistas, né, os missionários mormons, os evangelistas das Testemunhas de Jeová e os membros da Adventista. Se você não tiver fundamentado aqui na palavra do Senhor, você infelizmente pode ser levado ao engano, ao erro. E eu queria fechar esse vídeo em Gálatas, lendo a palavra do Senhor, né? que é tudo para nós. A palavra do Senhor que é o que nos edifica, né? Gálatas capítulo 1 diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, que nós temos pregado, que o apóstolo Paulo está dizendo é o que eles estão pregando, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, ele vai falar de novo, ele vai enfatizar de novo no versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja maldito. Então, livro de Mormons, né? Os Mormons estão aí inundando o Instagram, né? Você já conhece o LM? E o que é o LM? É o livro maldito. Para eles é o livro de Mormons. Para mim e para os cristãos é um livro maldito. Ellen White, o que é? É uma falsa profetisa. Infelizmente são livros malditos. Se fossem complementos, assim como Charles Spurgeon, como John Piper, como Steven Lawson, como Tim Keller, né, como Augusto Nicodemos, Marcos Granconato, Paulo Júnior, se fosse uma literatura complementar e abaixo da Bíblia, né, um complemento para explicar a Bíblia, até que isso seria válido. Mas a profetisa dessas denominações são tidas como um absoluto, são infalíveis. E a gente vai ver vários erros aqui desses profetas. A gente vai estudar aqui sobre os Mormons, sobre o Testemunho de Jeová, sobre a CCB, né? A gente já fez um vídeo apologético sobre o catolicismo, mas nosso intuito aqui é levar luz onde há trevas. Pregar a palavra de Deus acima de tudo, não importa qual denominação poderosa seja, ou quantos amigos a gente tem, adventistas, CCB, católico, não importa, tá certo? Então que esse vídeo aqui possa edificar a sua vida, né? Eu vou indicar alguns livros aqui para vocês lerem sobre seitas, né? Só para finalizar, tá certo? São livros importantes para a sua edificação, né? A defesa que você pode fazer, né? Sobre algumas seitas. É isso aqui, né? Esse aqui, ó, acho que dá para ver. Isso aqui é o Sabatismo à Luz da Bíblia, né? São 3 grandes apologetas, Natel Rinaldi, Paulo Cristiano da Silva e João Flávio Martinez, né? São 3 apologetas, muito bom esse livro aqui, eu indico, né? Outro livro aqui que eu indico aqui é esse daqui. Esse daqui é muito bom também, ó. Deixa eu só botar a capa que eu estava lendo, também de Nathanael Rinaldi e Paulo Romeiro, né? Ó. Esse aqui, Desmascarando as Seitas, tá? Então esses 2 livros aqui são muito bons, fala em profundidade sobre o início, como nasceu, quais são os seus fundadores, quais foram suas heresias, quais foram as suas falsas profecias, né, quais são as suas heresias. Então eu indico para vocês aqui esses 2 livros, muito fortes, tá? Muito edificantes, e que vocês possam sempre permanecer na palavra de Deus e não na palavra de homens, tá certo? Eu sou o missionário Ricardo Salles, no nosso canal Teologia e Fé. Peço de novo que curta, compartilhe, se inscreva, comente aí alguma coisa, tá? Para que nós possamos continuar com esse trabalho de edificação, de estudos bíblicos, apologéticos, né? E com reacts também, né? Algumas reações, a gente vai fazer algumas reações a alguns vídeos que surgirem aí, mas é importante também a sua sugestão, a sua opinião, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.